carta de Paulo, ela não é apenas uma carta desconectada apenas para algumas pessoas ali de Corinto, a igreja dali da região de Corinto. A carta de Paulo, ela faz parte da revelação de Deus. A revelação que é para a salvação de todo aquele que crê. Nós acabamos de mergulhar nas verdades dessa segunda carta de Paulo. Mas o que essa carta, queridos, tem a ver conosco hoje? Será que ela apenas é um documento histórico que nos conta os problemas de uma igreja antiga que nada tem a ver com a gente? Será que ela é apenas uma obra literária muito bem feita, muito bem escrita, que nos mostra a habilidade então desse escritor que foi inspirado? Será que ela é apenas uma fonte de teologia que nos fornece alguns conceitos doutrinários? Não, queridos, essa carta é muito mais do que isso. Essa carta é a palavra de Deus para nós hoje, nessa noite. É a voz de Deus para nós agora. É a vontade de Deus para cada um de nós, queridos. Essa carta, ela nos fala sobre tribulações, nós vimos aqui, que nós enfrentamos nesse mundo caído e hostil. Ela nos ensina que as tribulações não são um sinal de fraqueza ou de castigo, mas um meio de glorificar a Deus, de nos conformar à imagem de Cristo. Essa carta nos ensina que as tribulações não devem nos levar ao desespero ou à murmuração, mas sim à confiança e à gratidão. Ela nos ensina que as tribulações não devem nos isolar e nem nos paralisar, mas nos motivar a testemunhar e servir. Também aprendemos hoje, queridos, que a disciplina da igreja, ela é tão necessária e às vezes por muitos negligenciada. Ela é um ato de amor para a restauração do pecador. E nós às vezes negligenciamos. Vimos que a disciplina da igreja não é crueldade nem legalismo. É para misericórdia, é exercício de misericórdia para a restauração. Nós reforçamos que a disciplina não visa humilhar, excluir, afastar, pelo contrário, levantar o caído, o pecador arrependido. A disciplina da igreja não visa defender interesses pessoais, vinganças pessoais, nem nossos direitos, mas sim honrar a Deus e a sua palavra. Nesse sentido, a disciplina é ato de obediência e adoração ao Senhor. Também vimos nessa carta a importância das ofertas, que são uma expressão de adoração e gratidão ao Senhor, queridos. Essa carta nos ensinou e tem nos ensinado por gerações que as ofertas não são uma obrigação ou uma troca, uma barganha, mas um privilégio e uma bênção. Que as ofertas não são determinadas pela quantidade ou pela aparência, não é isso. Não é assim que funciona, mas pela generosidade, pela disposição de um coração quebrantado diante do Senhor, pela sinceridade produzida pelo Espírito Santo. A gente viu que as ofertas não são um objetivo em si mesmas. Não é, nós não estamos aqui falando de oferta para buscar ofertas. Nós estamos aqui eventualmente falando de ofertas sim, para a proclamação do Evangelho aos perdidos. E para suprir as necessidades dos nossos irmãos e assim glorificar a Deus. Essa carta também nos ensinou sobre a necessidade de perseverarmos e discernirmos a doutrina, a sã doutrina. Perseverarmos nela, preservarmos ela e discernirmos quando estamos sendo atacados com mentiras disfarçadas de doutrina. Falsos mestres que tentam implantar esse tipo de mentiras. E isso não é uma questão de opinião, de preferência, mas sim uma questão de verdade e de autoridade. Nós fomos hoje alertados, queridos, que a sã doutrina não é uma mera teoria ou especulação, opiniões teológicas, mas uma revelação de Deus e uma aplicação para a nossa vida prática. Não há como dizer que professa uma doutrina coerente, sã, saudável, vinda da palavra de Deus, e não viver de acordo com ela. E os falsos mestres não só pregavam mentira, mas viviam tudo errado também. E Paulo os combateu. Então, diante desses ensinamentos, nós concluímos aqui da seguinte forma, queridos: essa carta é uma carta viva.
Assim como o próprio Paulo, nesta carta, afirma que a igreja de Corinto, e isso se estende a nós como cristãos, reflexo do trabalho missionário original dos apóstolos, assim como aquela igreja e nós conectados com a igreja universal de todos os tempos, de todas as épocas, somos cartas vivas, somos a carta de recomendação dos apóstolos, dos pregadores. Na verdade, esta carta aos Coríntios é uma carta que tem vida para nós, para que continuemos a ser carta viva, para que o mundo nos leia e receba Jesus Cristo como Salvador. É uma carta poderosa, é uma carta atual e relevante para nós. Essa carta fala ao nosso coração, a nossa mente e a nossa vontade, controla e governa a nossa vontade. Essa carta, ela fala ao nosso ser por inteiro, ela fala ao nosso passado, ao nosso presente, ao nosso futuro, e que possamos então, queridos, ouvir a voz de Deus ecoando nas letras dessa carta, com atenção, meditar nela com devoção, nos prostrarmos diante do Senhor e praticá-la com obediência. Que possamos, queridos, receber essa carta como a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é totalmente inspirada por Deus e apta para nos ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Que possamos responder ao ensino desta carta, queridos, de 2 Coríntios, com fé, com esperança e com amor. Que creiamos no que ela diz, que esperemos naquilo que ela promete e que amemos o que ela ordena, queridos. Que possamos então dizer como o salmista, no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus nos abençoe com a sua graça, queridos. Que Ele nos ilumine com o seu Espírito e nos guarde no seu Filho até a consumação dos séculos. Amém e amém.